Boa tarde. Vamos retomar então o ponto da aula de ontem. Eu estava falando então que a gente consegue reproduzir essa curva, uma razoável aproximação, só que o nosso fator aqui de escala, lâmina, né, está um pouco fora dessa região experimental. A gente consegue uma seção de choque muito próxima da seção de choque medida aqui nos dados do Zeus e do Hera. Então, vou falar hoje de um outro modelo holográfico, que talvez seja meio surpreendente para vocês, mas esse é baseado na D4 ou D8 Brana. Tá? Alguém tem algum comentário a fazer sobre ser uma D4 ou D8 Brana? Lembram alguma coisa disso aí da semana passada? Porque o modelo do Maldacena, que a gente tem discutido, né, como base para o DSFT, que é o DS5, S5. Sim, professor, pegar a folha aqui do... Pega aí. Eu vou deixar a minha depois aí. Tá bom, pode deixar. Então, o modelo do Maldacena, né, de onde surgiu a DS5, S5, ele vem de uma D3 Brana, né? Não sei se vocês lembram, mas a D3 Brana, ela vem de uma teoria de cordas 2B. Na teoria de cordas 2B só existem branas de dimensões ímpares. A D1 Brana, a D3 Brana, a D5 Brana, a D7 Brana. Então é um pouco surpreendente que esse modelo aqui seja D4 e D8, né? Certo? É porque esse modelo então ele não vem da mesma corda que essa proposta do Maldacena, né? Ela vem, na verdade, da corda 2A, que é a corda não quiral. Então essa corda 2A ela só tem branas de dimensões pares. Tá? D0 Brana, D2 Brana, D4 Brana, D6, D8. Tá? Então ela é uma construção que vem de uma outra teoria de corda. Tudo bem, você pode, mas as teorias de corda estão conectadas por dualidades. Tá? É verdade. Mas tudo que a gente estava falando até ontem, até 5 minutos atrás, vinha do modelo da D3 Brana, do ADS5, S5 lá do Maldacena. Né? E esse modelo aqui, então, ele é baseado nas ideias do Witten, também chamado modelo do Witten, que esses dois autores japoneses, o Sakai e o Sugimoto, em 2005, eles pegaram o modelo de D4 do Witten, que é um modelo de compactificação também, e colocaram nesse D4 umas D8 branas, complementaram o D4 com umas D8 branas. São chamadas branas de provas, mergulhadas no espaço da D4 Brana. Então a D4 aqui está fazendo o papel da D3 Brana no modelo do Maldacena. O espaço de fundo é a D4 Brana. Tá? E essas D8 branas são chamadas branas de prova. É como se fosse uma carguinha de prova lá do eletromagnetismo. Né? Eu quero saber o campo elétrico dessa sala aqui. Aí como é que eu faço para testar o campo elétrico dessa sala? Eu trago uma carga de prova pequenininha, né, coloco ela aqui, ela vai sentir o campo, né? Mas o campo dessa carga de prova eu estou desprezando, né? Eu estou supondo que ele não afeta o campo da sala, certo? Claro que ele sempre afeta alguma coisa, né? Mas eu estou fazendo uma aproximação do limite que o campo dessa carguinha é desprezível. Então essas D8 branas, né, a curvatura que elas imporiam ao espaço ela é desprezível comparado com a D4 Brana. Então a curvatura do espaço é dada pela D4 Brana. Tá? E as D8 são então colocadas como cargas de prova, ou branas de prova. Tá? E curiosamente, esse é um dos modelos mais bem sucedidos, apesar de eu só falar dele na última aula, né? Ele é um dos modelos mais bem sucedidos do que se chama TCD holográfica. E um limite de grande N, né? O número de cor não é só N, né? Então, esse modelo aqui ele consegue reproduzir vários aspectos da física hadrônica e a própria QCD tem dificuldade de explicar. Esse modelo aqui é um dos mais completos, esse então da D4 do Brana, um dos mais completos para descrever a física hadrônica em baixas energias. Tá? Então ele é um pouco paralelo aí à história do ADS-FT, mas tem algumas semelhanças, né? Então eu achei que seria interessante comentar aqui com vocês. Então,
O espaço de fundo, essa D4 brana, a gente viu da D3 brana, é relativamente parecido, né? Só que aqui a diferença é que esse fator, esse warp factor aqui da métrica, tem essa potência 3 meios. Né? O, ao contrário do que a gente vinha usando, corresponde a uma coordenada, uma espécie de coordenada radial, seria aquele R, o DR, o R da brana. Tá? O Maldacena mesmo gosta de usar essa coordenada U também para D3 brana, alguns autores usam. Então tem esse warp factor aqui, né, da parte espaço-temporal, só que na parte temporal tem um fator aqui, né, o espaço-tempo aqui, né, carrega um fator. Né, esse detalhe aqui é uma coisa especial que a gente vai falar já. Né, isso aqui que seria realmente o espaço quadridimensional. Isso aqui seria uma quinta dimensão. Tá? Esse U seria uma sexta dimensão, e aqui eu teria 4 dimensões compactas, como se fosse não precisa ser um S4, mas pode ser um S4, tá? Tem 4 dimensões compactas aqui. Então ele é um pouquinho diferente, né, do modelo da D3 brana, porque na D3 brana eu tinha o ADS5 e um S5, né? O S5 era compacto. No ADS5 tinha as 4 coordenadas que a gente identificava como Minkowski, que tinha uma que era a quinta dimensão. Aqui eu tenho 2 coordenadas fazendo esse papel, não exatamente o mesmo papel. Então eu tenho aqui é o espaço de Minkowski, né, que vai sobrar, onde a minha teoria efetiva vai viver. A teoria efetiva de 4 dimensões vai viver nesse espaço aqui. Então eu tenho 2 coordenadas, vamos dizer, holográficas, tal e U. Tá? Com esse fator FU aqui, ó, com essa função aqui FU. Então, curiosamente, esse modelo aqui tem um certo defeito que você pode interpretar também como uma qualidade. É que essa coordenada tal é uma coordenada que descreve uma dimensão compacta. Tá? Como se fosse um círculo, né? Pode ser identificado como um círculo, tá? Um SU. Então, esse modelo aqui ele é estranho que ele funcione tão bem, porque ele tem uma dimensão compacta junto do espectro físico aí do modelo, que não é aquela parte que a gente separa lá do S5 e tal. Ela vai ter uma parte compacta que vai fazer parte do modelo mesmo, ele carrega o F de U aqui. Tá? E essa aqui seria o análogo da quinta dimensão lá do Maldacena, né? Seria a coordenada U, que ela faz o papel que estaria relacionado com, vamos dizer, com energia, no caso do Maldacena. Aqui o papel dela é um pouco mais sutil. Tá? Mas o importante é que essa escala compacta aqui, ela vai funcionar, o pessoal relaciona muito com a teoria de Kaluza-Klein, aquela teoria que eu comentei na semana passada, que foi a primeira teoria com dimensão extra, né? Foi uma teoria que o Kaluza-Klein propuseram nos anos 20 do século passado para unificar a relatividade geral com o eletromagnetismo. E ela tinha uma quinta dimensão e essa dimensão era compacta. Isso aqui é bastante parecido com essa dimensão compacta do Kaluza-Klein. Tá? Então essa dimensão compacta ela tem um certo raio. Tá? E esse raio introduz então uma escala de massa para a teoria. Certo? Então a escala de massa já vem dada aqui pelo modelo da D3-4 brana, da D4 brana. Tá? E as D8 branas, elas são adicionadas nessa métrica, ela não está aparecendo aqui, a métrica da D8 brana seria mais complicadinha. As D8 branas elas são adicionadas com carga de prova nessa métrica aqui. E elas servem para quê, essas D8 branas? Elas servem para produzir os mesons. Tá? Porque os estados mesônicos, imaginar que isso aqui é a D4 brana, e aqui você coloca a D8, e os mesons são cordas, isso aqui são os mesons, são cordas que conectam a D4 com a D8 brana, nesse modelo aí. Então, sem a D8, não teria meson nesse modelo. Tá? E esse modelo justamente ele é bem sucedido na descrição da física dos mesons, especialmente. Tá? Só com a D4
Aí você poderia, se você não tiver a D8, você poderia ter só os campos do glue. Tá? Então seria, você poderia ter glue ball, coisas assim aqui na D4. Né? Mas aí colocando a D8, você também adiciona a parte da física de métodos. Esse detalhe espacial, Oi? esse detalhe, ele é um cara que tem, ele é tipo tempo, ele é temporal, ele, que tipo de método, ele é menos ou ele? É tipo espaço, né? Ele é muito parecido com uma coordenada temporal compacta para você fazer temperatura finita, né? Mas você vê pela assinatura aqui, ele está com uma assinatura de parte espacial, né? É uma dimensão. Esse U é limitado? Esse U? Sim. Por quê? Porque se esse U não for limitado, ele pode dar um valor negativo ali, mas poderia dar uma mudança de assinatura nesse tal. É verdade. O que acontece é o seguinte, esse modelo ele é imaginado da seguinte maneira: esse UKK é uma escala de massa, né, que está associada com essa dimensão compacta. E esse U, a gente imagina que ele seja menor do que esse UKK. Então é limitado. Ele não é obrigatoriamente, vamos dizer assim, o modelo não tem uma restrição forte, assim, o U vai de tanto a tanto. Mas na prática, em aplicações, a ideia é que esse U aqui não seja maior do que o UKK. Uma pergunta, você disse que é estranho que esse modelo funcione tão bem. Qual foi a primeira motivação de pegar esse modelo? Pela semelhança do causa da Time ou teve alguma motivação um pouco... Então, eu acho difícil de olhar para ele e ver a motivação antes de olhar para os resultados, mas seria uma teoria alternativa do Mão da Sena, porque a gente está começando com a corda 2A em vez de começar com a corda 2B. Então é uma alternativa nesse sentido. Tá? E como tem essa dimensão compacta, vamos dizer, ela tem a vantagem de já ter a escala de massa. Tá? Então essa seria uma vantagem, só que ele carrega junto essa vantagem uma desvantagem que ele tem uma dimensão compacta. Então é um modelo que vamos dizer, meio estranho assim, de você supor que esse modelo vai descrever a física tão bem quanto o modelo DS5S5, por exemplo. O modelo S5 tem lá o S5, esse S5 é associado com a supersimetria, e as outras dimensões são não compactas, então me parece mais clara a identificação com o nosso mundo. Aqui fica um pouco mais estranho, né? Tem aqui as 4 dimensões, tem essa parte temporal, espacial, né? Depende do tamanho do U, na verdade. Para U's pequenos, que é onde esse modelo funciona melhor, isso aqui corresponde a uma coordenada de assinatura espacial, né? E tem essa 6ª dimensão, né? Certo? Que seria a coordenada holográfica, seria fazer o papel do R aqui, e teria esse S4. Então, assim, ingenuamente, eu diria que esse modelo não seria muito bem sucedido. Mas, ao contrário, assim, talvez da minha intuição, ele é um modelo bastante bem sucedido. Tá? Tem muitos resultados interessantes. Agora, tem que perguntar para o Witten, né? Por que ele inventou esse modelo da D4 Brana, né? Não sei, também na hora da pesquisa, né? Alguém fez a D3, então vamos fazer a D4, né? Sei lá. Vamos tentar. São tentativas de... Não sei se alguém conscientemente já, ao trabalhar com esse modelo, já tinha tudo que podia sair dele, né, quando ele começou a ser bolado. Não é claro para mim isso. Tá? Então, esse modelo ele tem uma propriedade, deixa eu pular aqui, depois eu vou. Ele tem uma propriedade que é muito estranha para quem já estudou
teoria de campo, né, eletromagnetismo, coisa assim, esse modelo ele tem essa propriedade, ele tem esse vértice aqui super estranho. Mas essa propriedade estranha ela é verificada experimentalmente na física hadrônica de baixas energias. É chamada dominância do meson vetorial. Tá? Então, na QED, que a gente encontra, né, o vértice que a gente tem na QED, é esse vértice aqui, né? Férmio e o campo de calibre, né? Ou na QCD também, férmio e campo de calibre, ou todo mundo é campo de calibre, né? E esse vértice aqui, né? Esse vértice não existe nas teorias de campo usuais, né? Certo? Então esse cara é um meson vetorial, então seria uma espécie de um campo de calibre mais massivo, ele interage com outro meson vetorial, o resultado é um meson vetorial também, então é como se fosse uma interação tríplice, né, ou tripla de mesons vetoriais, e esse cara decai no fóton. Né, é uma coisa totalmente inusitada, né? Assim, para quem estudou teoria de campo, para quem tem menos de 70 anos, né, todo mundo aqui na sala. Então, nos anos 50, essa teoria estava em voga, a teoria do meson vetorial, a dominância do meson vetorial. Então, mas quando surgiu a teoria de campos para valer, né, isso foi esquecido. Mas curiosamente, esse modelo com dominância do meson vetorial, que é essa interação aqui, o fóton aparece no decaimento do meson vetorial e o meson vetorial, os três meson vetoriais interagem entre si, tá? E aqui são os mesons axiais, vetor axiais, eles também interagem nesse vértice triplo aqui, e esse meson vetorial decai no fóton. Isso descreve bem a fenomenologia hadrônica ou mesônica de baixas energias, tá? Coisa que a QCD e a QED não conseguem fazer. Aí, esse tipo de situação aqui, né, se observa, vamos dizer, na prática na física hadrônica de baixa energia. Então, QCD você não consegue informação efetiva a partir da QCD que produz uma teoria efetiva com esses vértices? A partir da QCD, que eu saiba, não. Você pode propor modelos, como tem lá, modelo Sigma, né? Você pode chutar um modelo, mas a partir da QCD, não. A partir da QCD, não. Isso aí, a física hadrônica de baixas energias não sai da QCD, ela sai de modelos que tem certa simetria quiral, coisa assim, e que funcionam em determinadas situações. Tá? Então esse aqui vai ser um exemplo de uma teoria que também não sai da QCD, mas que vai descrever coisa da física hadrônica. Porque a física hadrônica, ela não é exatamente a QCD, né? Porque a QCD é a interação de quarks e gluons. E a física hadrônica é a interação de hadron com hadron, né? Ou hadron com meson. Então é uma espécie de interação residual, né? Não é o gluon diretamente, né? É alguma coisa, um efeito de não cancelamento da força forte, saindo do hadron, interagindo com outro, mas o hadron não confina o gluon, então é uma coisa um pouco confusa que a gente não consegue deduzir isso daqui. Então tem modelos, tem vector meson dominance, a dominância do meson vetorial, e esse aqui é um modelo que tem isso. Na verdade, depois que a gente estudou esse modelo, a gente verificou que o modelo da parede rígida e o modelo de parede macia tem essa propriedade também, só que ela estava escondida lá nas interações. Então vários modelos holográficos têm essa propriedade. Não tem uma história que se você fizer M-News para large N, você consegue modelar isso aí, mais ou menos? Não isso, esse verso, mas interação hadrônica, mais ou menos? Você quando faz M-News com large N, você simplifica os gráficos de Feynman. Você fica só com os gráficos planares. Tem uma simplificação. Mas isso não te dá imediatamente a física hadrônica, não. Você tem algumas propriedades parecidas, mas não sai tudo, não. Senão, não precisaria de nenhum modelo desse, né? Senão você bastava fazer um large N. O large N simplifica muitas coisas, tá?
mas não resolve todos os problemas. Então esse modelo do D4, D8, ele vai ter essa propriedade aqui da dominância, entre outras. Tá? Então, a Lagrangiana efetiva que surge desse modelo é uma Lagrangiana efetiva de 4 dimensões para esses campos aqui, esses Vzinhos, né? Tio porque o tio é porque ele vem de uma redefinição do campo, né? Esse V tio é o meson vetorial, esse A tio é o meson axial, né? Esse aqui é o fóton, esse aqui são momentos das partículas, e esse aqui, esse aqui é uma versão axial do fóton, e esse aqui seria o fóton vetorial realmente. Então esse cara vai estar associado ao pion. Esse aqui é a constante de decaimento do pion, que é vem da parte axial, e esse cara aqui vai estar associado com essa constante de acoplamento aqui e envolve a massa dos mesons vetoriais. Tá? Isso aqui então seria como se fosse um propagador, né, efetivo desse comportamento aqui. Né? Esse cara aparece mediando a interação. Então isso decorre do modelo e eles descobriram essa propriedade. Na verdade, eu até conversei com um dos autores aí, ele falou que não conheciam os trabalhos anteriores, que as pessoas já tinham visto outros modelos holográficos com interação de vector meson. Ele falou que não conhecia, nessa época estava saindo em 2005. E essas propriedades estão aqui, mais termos de interação. Tá? Então, esse modelo aqui, então ele vai ter uma descrição desses mesons vetoriais e axiais aqui muito próxima dos resultados experimentais. Tá? Uma desvantagem em relação ao soft wall, ao hard wall, é que aqui ele é todo numérico. Tá? A gente vai ver já que por causa dessa forma aqui dessa função f de u, tá? Apesar dela parecer uma função horizonte bonitinha, mas na verdade essa forma com esses fatores aqui, as soluções vão ser todas numéricas. Tá? Então, por exemplo, a gente pode calcular fatores de forma. Né? O que é um fator de forma? O fator de forma é o seguinte: você vai fazer um espalhamento de uma partícula por outra partícula. Tá? E você vai espalhar uma partícula que tem estrutura. Por exemplo, no caso, esse fator de forma vai ser o fator de forma do meson, né? Do meson vetorial. Então o meson vetorial ele não é multiforme, ele tem um tamanho lá, ele tem uma forma, né? Se chama fator de forma. Então, imagina que você joga um fóton, né, ou um elétron, né, sobre ele, né? Pode ser um elétron que ele troca um fóton lá e interage com esse meson. Então, a seção de choque desse cara vai ser uma seção de choque de alguém que não é multiforme. Mas você pode escrever como alguma coisa, um fator de forma vezes uma seção de choque multiforme. O fator de forma, então, é o que transforma, na prática, efetivamente, uma seção de choque multiforme numa não multiforme. Tá? É o fator que multiplica a seção de choque e multiplicado por uma multiforme dá alguma coisa não multiforme. Então seria o tal do fator de forma. Então é possível fazer uma decomposição de Lorentz dessa corrente aqui, dessa maneira. Tá? E esses objetos aqui, eles têm uma forma muito simples nesse modelo. Dá para mostrar que esse fator de forma é simplesmente produto, uma soma, né, do produto das constantes de acoplamento do meson vetorial e daquele vértice triplo. Esse aqui é o meson vetorial com o fóton, e esse aqui é aquele cara triplo, que vem exatamente desse gráfico aqui. Tá? A interação desses dois vértices dividido pelo propagador massivo correspondente ao meson vetorial. Tá? Então, pelo menos a expressão analítica, né? Essa expressão aqui é analítica, eu falei que tudo é numérica, porque esses coeficientes aqui vão ser numéricos, essas massas também.
onde esses caras aqui são dados por essas integrais aqui, ó. A constante de acoplamento, esse aqui é a constante de acoplamento, o fóton e o mesovetorial. Esse aqui é o vértice triplo dos mesovetoriais. Tá? Então esse cara aqui, como é que a gente calcula ele no modelo? Ele é um integral daquele fator K. Eu acho que eu não defini, tá? Basicamente é uma função desse f de U aqui envolvendo esses caras também. Faltou aqui a diferença. Não estou vendo. Esse K é essencialmente aquele f de U, tá? Uma função definida a partir daquele f de U. E esse psi aqui são as soluções das funções de onda de cada estado, né? Cada mesovetorial vai ter uma função de onda. Você tem que resolver numericamente essas funções de onda, integrar, esse aqui é uma função peso, né? Integrar esse cara, e aí isso multiplicado pela massa do mesovetorial com uma constante de acoplamento, isso vai te dar a constante de acoplamento do mesovetorial conforme. Esse fator de forma é bem definido em todas as contas, porque se eu pegar uma coisa e multiplicar pela delta, Esse fator de forma e é bem definido em todos os pontos, porque se eu pegar uma coisa e multiplicar por uma delta, como eu posso caracterizar ela fora do ponto? E diverge em algum lugar para poder fazer isso? Você vai botar uma delta na seção de choque, né? E é o objeto que está todo na delta, vai trocar a delta. E é o que no lugar do delta, então? Não, a seção de choque, você não vai poder botar uma delta na seção de choque. Tá? O espalhamento, né, de uma partícula pontiforme é um espalhamento colombiano. Então isso aqui seria a correção de um espalhamento colombiano de uma única partícula. Tá? Claro que o espalhamento colombiano está relacionado com uma delta, você tem razão, mas não é a delta que aparece na seção de choque. Tá? Então ele corrigiria um espalhamento colombiano pontual. Tá? Basicamente seria isso. Então a seção de choque elétron-elétron, por exemplo, uma coisa assim, seria uma correção desse tipo que passaria a descrever o meso. Esse fator de forma ele é calculado através de um operator, operator product expansion. E esse aqui? Ou em geral, esses fatores de formas em geral. Em geral, esse é um objeto bastante complicado de ser calculado. Sim, mas porque a segunda equação ali tem a cara de um... Onde você colocou F igual a somatório, aí tem a cara de um... Isso aqui. Lembra um pouco esses operadores, esse produto de operadores. Esse produto de operadores, naquele exemplo que eu estava dando na aula passada, lá no Libre Elastic Sketch, eles aparecem lá. Tá? Você está pegando os quartos pontiformes. Só que aqui a gente está na teoria de campo, mas aqui a gente está fazendo uma modelagem que a gente está, vamos dizer assim, cortando o caminho e não passando pelo produto de operadores, mas assim, porque todo objeto composto, em teoria de campo, seria descrito por um operator product expansion, em princípio. Sim, porque aí tem aquele histórico que eu acho que, não sei se ajuda na resposta à pergunta dele, que a parte singular do OPL que ele contém informação física, né? Então, só que é difícil de trabalhar com esse objeto. Acho que sim, mas... Isso aqui é uma maneira alternativa da gente construir esse fator de forma. Você vê que ele é completamente bem comportado aqui, né? Certo? E esses operators, eles têm uma parte finita, uma parte divergente, né? Então, tem toda uma tecnologia para lidar com isso. Para objetos compostos em geral na teoria de campos, essa é a abordagem. Aqui é uma outra abordagem que a gente está fazendo, que é nesses modelos holográficos. Seria o equivalente dentro do modelo holográfico. Tá? Então, lá no DIS, o espalhamento profundamente inelástico, o pessoal da QCD, em princípio, faz esses OPEs e a gente mostrou a fórmula do Polchinski, que é uma outra maneira de calcular isso via holografia. Tá? Um caminho alternativo para isso.
E a forma então dele é bastante simples, né? Contanto que você saiba calcular esses caras aqui, né? Então você tem que resolver numericamente essas funções de onda. Isso aqui é um fator que vem lá da métrica, essencialmente, tá? E o acoplamento triplo, ele é produto de 3 funções de onda. A gente sabe... Ah, está aqui o cara. Ele veio lá no fator da métrica. E, essencialmente, é um produto de 3 funções de onda, tá? Vezes esse fator K. Tá? Essa raiz cúbica aqui, né? O inverso dessa raiz cúbica, que vai tornar esse cara também difícil de trabalhar analiticamente. Então, dá para calcular numericamente esses fatores aqui. Tá? Essas massas também saem numericamente. E esse aqui é a dependência funcional, né? Depende do Q2 dessa maneira aqui, né? Então dá para calcular esse cara. Isso aí é para mesovetorial e tem também para mesoaxial. Tá? A gente andou calculando essas coisas para mesovetoriais e axiais e experimentalmente você sabe, ou a partir de modelos também não holográficos, você sabe que essas funções, elas, se você dividir pela quarta potência de Q, elas devem ir para um limite constante. Então, a gente fez esses gráficos aqui. É basicamente esse comportamento que a gente está encontrando, que é o comportamento esperado. Então, esse modelo ele consegue reproduzir a física de mesons e também a física de hadrons bastante bem. Tá? A gente também, bom, são outras quantidades que podem ser calculadas, são outros fatores de forma, fator de forma transversal, longitudinal, a gente andou calculando esses caras, e existem modelos que fazem previsões para esses caras. Nesse modelo aqui, então a gente achou, o FTT acaba sendo o fator de forma de um mesovetorial, né? E esse aqui tem esse fator aqui. Então esses objetos, a partir dessas correntes, a gente calculou, né? Identificou quem seriam esses caras. E depois, vamos ver como é que fica no final das contas esses fatores de forma especiais aqui. Né? Então esse aqui cai com Q a quarta, esse com Q ao cubo, esse com Q ao quadrado, e isso bate com previsões de outros modelos que tentam simular comportamento que seria uma QCD de baixa energia. Então, esse modelo aí do Sakai Sugimoto, que é o resultado que a gente obteve, eles reproduzem muito bem essa física de baixas energias. E esse aqui é um caso interessante, né? A gente aqui foi para baryons, né? A gente estava falando de mesons, mas esse modelo do Sakai Sugimoto ele também é bom para baryons. E, surpreendentemente, não sei se vocês já ouviram falar, mas no modelo de Skyrmion, né? O modelo de Skyrmion é um modelo de Soliton, foi inventado nos anos 60, antes da QCD, para descrever física, a interação de mesons com baryons. Tá? Surpreendentemente, esse modelo, né, não vou mostrar aqui as contas, mas esse modelo ele também é capaz de escrever baryons, e os baryons desse modelo são Skyrmions, nesse campo dos mesons. Tá? Esse campo mesônico acaba sendo, você identifica como o campo do Skyrmion, e aí dá para você fazer algumas contas a partir desses Skyrmions aqui. Então, é surpreendente, né, que o modelo de Skyrmion, né, foi inventado pelo Skyrmio lá em 1960, né, antes de QCD, né, não tinha, né, a teoria de Young-Mills não tinha sido bem sucedida ainda. Ele inventou um modelo não linear, né, um Soliton, e descreve o comportamento de baryons interagindo com mesons. E aí esse modelo, quando você resolve, né, você tenta construir um baryon nesse modelo, você vê que o baryon corresponde justamente a esse Skyrmion, né, uma coisa que estava meio esquecida lá nos anos 60, se bem que, a bem da verdade, o Itten andou trabalhando com ele nos anos 80 também, renasceu um pouco o Skyrmion, mas ele tinha sido esquecido novamente, e aí esse Skyrmion volta, né, nesse modelo. E nós fizemos, né, nesse trabalho, esses dois trabalhos aqui, com o Nelson, o Matias e o Narcos, a gente calculou a amplitude de espalhamento respeitando a helicidade, né,
dessa tal ressonância aqui, S11, né? Nunca tinha ouvido falar, né? Mas como a gente calculou esse negócio, e, bom, vamos tentar aplicar em alguma coisa, descobrimos que tinha essa ressonância aqui, que corresponde a um bário com uma certa helicidade aí, que encaixava no nosso modelo, porque ela tinha paridade negativa. Tá? A gente fez toda a conta para um modelo de paridade positiva. Aí fomos procurar nos arquivos, né, do pessoal experimental, não tinha nenhuma previsão de espalhamento, nada disso aí. Aí descobrimos que tinha desse cara negativa, aí fizemos todas as contas de novo para o cara de paridade negativa, e o gráfico é esse aqui, né? Essa é a linha que a gente obteve do nosso modelo, né? Essa linha magenta, né? Será que por essa? E essas bolinhas, esses triângulos são os pontos experimentais, né? A linha azul é a nossa, né? Azul, para mim está parecendo azul. As bolinhas vermelhas são desse Jefferson Lab, né? E os triângulos são dessa experiência EBAC aqui. Tá? Então a gente passou, né, o ajuste não é perfeito, né? Mas tem esse decaimento aqui, né? Vamos dizer, razoável, né? Certo? Isso aqui sem nenhuma constante livre, tá? Se você tiver constante livre, é claro que se você tiver uma curva e constante livre, você consegue ajustar a tua curva para cá. A gente não pegou nenhuma constante livre, né? Simplesmente usamos a massa lá do bário, a massa do Romeso e traçamos a curva, né? A curva é essa daqui, né? Sem nenhum ajuste. Tá? Esse aqui é a escala em GeVs ao quadrado, né? Então a gente está, na verdade, a gente está extrapolando um pouco aquela região lá das energias baixas. A gente está indo para uma energia um pouquinho mais alta, né? Seria raiz de 10. Né? Raiz de 10 dá 13 alguma coisa, né? GeVs. Certo? Isso aqui, como eu estava falando bem desse modelo, agora eu vou falar um pouquinho mal desse modelo. Num trabalho que eu fiz com o Alfonso, o Matias e o Marcos, a gente estudou um outro modelo ainda, que pode calcular fatores de forma, esse modelo chamado Kupperstein-Sonnenschein. Esse Kupperstein é o colaborador do Sonnenschein. Eles propuseram esse modelo, só que esse modelo aqui é baseado na D3-Brana. Tá? Mas ele é um modelo de D3-Brana que ele é colocado numa singularidade cônica. Tá? Essa singularidade cônica ela vai fazer o papel de definir uma escala para o modelo. Tá? Essa singularidade vai introduzir uma escala no modelo. Então é um modelo de D3-Brana, então voltamos para caso tipo Monacena, né? Não tem mais aquela dimensão compacta do D4 e D8. Então para mim parece melhor esse modelo, né? Certo? Ela vem da teoria 2B, né? O Klebanov e o Witten que andaram estudando essas teorias com singularidades cônicas e o Kupperstein e o Sonnenschein propuseram então esse modelo de mesons a partir dessa D3-Brana nesse espaço. Tá? E aí nós estudamos aqui o fator de forma do pion, é uma coisa que está na moda aí dos experimentais calcularem. O fator de forma do pion está aqui, contra Q ao quadrado. Então, a linha azul, que eu estou vendo meio magenta, sei lá porquê, aqui está azulzinha, é a do modelo KS, né, o Kupperstein-Sonnenschein. E essa linha pontilhada, aqui não, os pontos são dados experimentais. Essa linha tracejada não está dito aqui, mas é o modelo D4-D8. Tá? É esse modelo D4-D8. Então aqui elas são muito parecidas, né? Em baixas energias elas coincidem, né? Para energia zero, né? Elas coincidem e elas começam a divergir aqui, né? Aqui a linha está contínua, porque aqui é a região onde o Sakai Sugimoto funcionaria melhor, até um GeV. Tá? Aqui seria onde ele começa a ficar ruim, que é acima de um GeV. E aqui é o confronto com dados experimentais. A gente fez Q2 vezes o fator de forma. Então aqui essa linha vermelha é o Sakai Sugimoto, é o D4-D8. Até onde ela supostamente funciona, realmente ela está pegando os pontos experimentais. Né? Mas com esses outros dados aqui, a gente vê que esse modelo
Kupferstein Sonnenschein, ele está um pouco melhor, né? Certo? A gente fez essa projeção aqui, ele cairia, né? E muito abaixo desses pontos aqui, já esse aqui estaria dentro dessa região experimental. Então, assim, a lição aqui é que existem muitos modelos, né? Cada modelo tem uma coisa interessante, né? Esse modelo tem uma desvantagem séria, esse modelo do Kupferstein Sonnenschein, apesar dele ser a partir da D3 Brana, essa singularidade cônica aqui torna as soluções são numéricas e elas são muito mais difíceis de serem obtidas. Então a gente não conseguiu ir muito além aqui do fator de forma do pion. Outras coisas ficaram mais complicadas de serem, vamos dizer, a gente tentou reproduzir tudo que a gente fez no D4 e D8, a gente tentou reproduzir aqui, mas algumas coisas a gente não conseguiu resolver numericamente, que era mais complicado esse modelo. Mas, para o que a gente resolveu, pareceu ser interessante. Perguntas? A avaliação, né? Pareceu. Bom, então vou falar novamente do softwall. Vou dar um pouquinho mais de detalhe hoje. Aí eu quero falar de uma variação do modelo softwall. Então voltei lá para aqueles modelos holográficos que eu tinha antes. Então, como é que era o softwall, né? O softwall, eu pegava essa lagrangiana aqui no espaço curvo, né, com o fator raiz de G, e introduzia o campo do Dilaton. Em geral, esse campo de Dilaton dependia só da quinta coordenada, né? Voltamos ao modelo da quinta coordenada, CZ2. Tá? Se você resolver para mesons vetoriais, né? Esse meson vetorial é exatamente igual ao do D4 e D8, né? O espectro é simplesmente isso aqui, essa equaçãozinha safadinha aqui, simples, né? É porque esse cara é análogo a um oscilador harmônico, tá? A massa ao quadrado seria a energia do oscilador, isso aqui seriam os módulos, né? Esse N aqui é o módulo, é o índice do módulo. Então a massa dos mesos vetoriais é dada por essa equação aqui, eu já mostrei, que dá um bom ajuste, né? E aí, isso foi feito, esse modelo foi proposto pelo Cartson Stefanov, e essa turma aqui, o Colangelo, De Fazio, Joujou e Nicotre, estenderam no ano seguinte para blue balls, né? E aí o campo do blue ball é um pouquinho diferente, em vez de ser 4C N mais 1, é 4C N mais 2. Tá? Só que, se você comparar isso aqui com as massas dos blue balls, você vê que o resultado não é bom. Essas massas são muito grandes comparadas com as massas do blue ball. Mesmo você ajustando essa constante C aqui, o ajuste não é bom. Tá? Então é um bom modelo para mesons, mas para blue balls ele não funciona direito. Então, como é que é? Vou mostrar um pouquinho mais de detalhe, né? Então esse G aqui é o campo do blue ball, né? E eu associo um campo massivo em 5 dimensões a esse campo, tá? Certo? Esse aqui seria um campo escalar, o blue ball escalar, tá? Mas eu posso fazer o caso vetorial e tensorial também. Isso também está nesse trabalho. E eu fiz com o Capossoli, um ex-aluno meu que agora é pós-doc, a gente estendeu isso para altos spins. Tá? Então essa métrica é a métrica do ODS, né? Aquele fator já conhecido, R2 sobre Z2 do ODS, coordenada de Poincaré. O Dilaton tem essa forma quadrática, derivo essa ação e obtenho a equação de movimento, né? Tranquilo, a equação de movimento, você vê que ela depende do Dilaton, certo? E o Dilaton vai afetar então a escolha da potência do Dilaton e da constante, vão afetar o espectro aí desse cara. Então, eu escrevo a solução do blue ball como uma função V de Z, uma Sachs, né, vezes uma
fator oscilatório, uma onda plana em 4 dimensões, QBXV. Tá? E esse V de Z aqui é que é a parte interessante do problema que vai dar o espectro. Né? E esse V de Z a gente reescreve como psi, vezes essa potência aqui de Z, vezes uma exponencial de Kz2, mesmo que seja a cara do oscilador harmônico. Né? Seria a exponencial de x ao quadrado, né? Seria a gaussiana do oscilador harmônico. Então esse psi vai estar relacionado com o polínômio de Hermite, no final das contas. Aí a gente cai numa equação, se a gente fizer esse insights aqui, a gente cai numa equação de tipo Schrödinger para psi. Né? Aí você vê, realmente isso é uma equação derivada segunda. Né? Esse insights aqui ele é feito para matar a derivada primeira e aparece um potencial z ao quadrado, né? E 1 sobre z2. Isso cai numa equação de um oscilador harmônico. Tá? E as soluções são essas hipergeométricas aqui, que no fundo são o polínômio de Hermite. Tá? E esse fator t, ele depende dessa raiz quadrada aqui, isso vem da holografia, tá? Envolvendo a massa em 5 dimensões. Aí você chama QMI de menos Q2, por causa da assinatura da métrica, e aí saem as massas ao quadrado. Tá? As massas ao quadrado então são essas aqui. 4n mais 4, mais essa massa aqui. Aquele resultado do Colangelo é quando você bota essa massa aqui para zero. Né? Aí quando você bota essa massa para zero dá 4n mais 4 mais 4. Aí vai dar o 4n mais 8. Dá esse resultado aqui. Igual escalar. Tá? Mas isso aqui não é um bom resultado. Tá? Isso aí não é um bom resultado. Mesmo assim, a gente, como exercício, a gente estendeu isso para outros spins. Como é que você faz? Essa massa aqui vai ter que ser diferente de zero. Tá? No caso dos spins pares, dos blue balls, então a gente pega um operador que seria f ao quadrado e insere derivadas covariantes aqui, de tal maneira que a dimensão desse operador O4 mais J é exatamente a dimensão E4 mais J. Se você tirar as derivadas covariantes, a dimensão dele é 4. Para cada derivada covariante, você aumenta uma unidade no spin do operador. Tá? E a dimensão dele é 4 mais J. Então a massa, essa massa M5 aqui ao quadrado, R2, a gente acaba identificando com JJ mais 4. Né? Isso aqui é uma reminiscência do spin, né, em 3 dimensões, que é SS mais 1, né? Aqui nessas dimensões é JJ mais 4. Tá? Então é aquela fórmula da transparência anterior, só que agora com a massa identificada com JJ mais 4. Antes a massa era massa em 5 dimensões, nesse caso aqui era 0. Tá? Simplificava esse termo aqui. Agora com essa identificação, essa é a massa. Tá? E isso pode ser feito para spins ímpares também, só que aí o operador é um operador de dimensão 6, em vez de ser f ao quadrado, ele é f til vezes f ao quadrado. E eu ensino também as derivadas aqui no meio do f ao quadrado. Então essa massa aqui vai ser j mais 6, j mais 2. Tá? Muda para cá. Mas, apesar da gente fazer isso, os resultados não são bons. Tá? E as massas são muito altas comparado com as massas previstas pela PCD na rede. Então tem uma coisa interessante que eu queria falar, esse aí que eu queria falar para vocês, é esse modelo de softwall dinâmico. Tá? Existem algumas versões desse modelo dinâmico. Essa versão que eu vou falar aqui, ela foi proposta por esses chineses aqui, Dan Li e Mei Wang, no JREP de 2003. Eles trataram de blue balls escalares. Tá? Eles fizeram potencial também de blue ball e tal. E o Campossoli, o Eduardo Campossoli, o Deni e eu, a gente estendeu isso para o mesmo cara, né, a mesma altura aqui, ele nos ajudou aqui a estender isso para outros spins. Né? Então isso é interessante porque aí passa a ser o modelo software é um chute, né? Você bota um vírgula na ação, mas sem justificativa. Né? Aqui você vai resolver as equações de Einstein para o modelo em 5 dimensões. Então o software vai estar conectado com as equações, é a solução de alguma coisa, não é simplesmente um chute. Né? Tá?
Ainda tem um chute, mas... Então a gente vai começar com uma ação em 5 dimensões chamada Dilaton Graviton Action, ação Dilaton Graviton. Então uma ação no espaço curvo, em 5 dimensões, tem o dilaton. Esse aqui é o escalar de curvatura, aqui é o campo escalar, tá? E eu acrescento um potencial. Aqui. Esse potencial é que vai me permitir resolver as equações de Einstein, tá? Então, o caso mais natural seria, você bota um potencial e resolve a equação. A gente vai fazer o contrário. Eu vou escolher qual é o tipo de solução que eu quero e ver qual é o potencial que gera aquela solução. Basicamente é isso que eu vou fazer. Tá? Então, esse aqui é o caso escalar. Tá? Só que a métrica, tá? A métrica agora eu vou permitir que ela seja modificada pelo dilaton e pelo potencial, tá? Então todo mundo aí pode meter a mão na colher da métrica aí. Então o soft law dinâmico ele deixa de ser antide Sitter, tá? Ele fica, na verdade, antide Sitter só assintoticamente no infinito. Então eu vou colocar um B, S, isso aí está no string frame, no frame da corda, apesar de estar em 5 dimensões. A gente chama de string frame, esse que aparece o dilaton multiplicando aqui a ação. Tá? Aí a gente bota esse B de Z aqui, esse B de Z é exponencial de um BS de Z e de um AS de Z. Tá? Claro que se esse AS for um logarítmico, aí isso dá o ADS. Tá? Mas na verdade a gente vai encontrar uma coisa mais complicada. Tá? Para resolver as equações de movimento, a gente muda. Essa é uma técnica comum desse dilaton graviton, essa gravitação por dilaton. Para simplificar as equações de movimento, na verdade, a gente colocou aqui no string frame, né, que é o frame onde o referencial onde quer resolver o problema. Mas esse dilaton acoplando com todo mundo, as equações ficam mais complicadas. Então tem um pequeno truque, né, que é absorver esse cara num fator, mudando de referencial. Então a gente redefine a métrica absorvendo o dilaton e passa para o chamado referencial de Einstein, onde a gente vai resolver as equações de Einstein. Esse referencial de Einstein não tem o dilaton, tá? E então você tem que mudar, redefinir a métrica, redefinir o potencial, tá? Aí você tem aquele fator B, você também redefine ele a menos do dilaton, tá? Você tem aquele fator AS, muda para o AE, tá? E a diferença entre o AE e o AS é justamente 2/3 do dilaton, tá? Desse campo do dilaton. E aí quando você faz isso, volta para a ação, aquela ação essencialmente é a mesma ação, só que sem o dilaton aqui fora. Então você está com um acoplamento a menos, então fica mais fácil, as equações são menos acopladas, fica mais fácil resolver as equações de movimento, tá? Então as equações que surgem nesse Einstein Frame, no referencial de Einstein, são essas equações aqui. Pô, mas elas ainda estão acopladas, né? Mas elas são bem mais simples do que as equações no string frame, tá? Então, aqui tem um acoplamento entre o fator da warp factor A e o dilaton, e aqui tem o dilaton com A e com o potencial. Tá? Essa equação certamente é mais difícil de ser resolvida, né? Mas essa aqui dá para ser resolvida. Por quê? Porque a gente não está resolvendo, vamos dizer, o problema completo, né? O problema completo a gente deixaria o dilaton livre, tentaria resolver todo mundo, mas são 3 coisas que a gente não conhece, né? Então seria muito difícil resolver esse problema. Então, na verdade, a gente continua trabalhando com a prescrição, aqui eu não coloquei, né? A gente continua trabalhando com a prescrição aqui, do dilaton quadrático. Então a gente faz assim, em vez de eu achar o dilaton como solução, eu faço aí um problema de trás para frente para ficar mais simples. Eu imponho que eu quero o dilaton quadrático. Tá? Isso não vai dar o soft wall comum? Não, vai dar um soft wall modificado, como vocês vão ver. Eu imponho que o dilaton seja quadrático. E aí vou resolver aquela primeira equação, essa equação aqui. Ó. Então se eu escolho qual é o dilaton, dá para resolver quem é o AE, uma equação
diferencial de segunda ordem, né? Não linear, né? Mas dá para resolver essa equação. Essa aqui fica para depois. Então, a solução é essa aqui, ó. O AE, no Einstein Frame, né, é um log. Esse log aqui vai dar um ADS, tá? Que é exponencial de A, exponencial do log cancela, tem um fator 2, dá R2 sobre Z2, esse cara aqui. Esse aqui dá o ADS. E essa coisinha aqui, essa coisinha é a novidade aí do softball dinâmico, né? É uma função é o logaritmo de uma função hipergeométrica que contém um dílaton. Tá? Então esse termo aqui, né, você pode expandir numa série infinita de potências e tal, é um negócio mais complicado. Tá? Esse cara aqui então é a contribuição original do modelo dinâmico, do softball dinâmico. E aí, uma vez que a gente tem esse cara aqui, né, eu posso ir lá no matemática, pedir para ele descobrir qual é o potencial resolvendo essa equação, que eu já sei quem é o dílaton, quem é o AE, e peço, né, pergunto quem é o potencial. Certo? Aí o potencial dá essa coisinha aí. Né? Ela é uma função, esse potencial é uma função dessa hipergeométrica, né? E uma semelhante aqui, só que aqui é 5 quartos, aqui é 1 quarto e aqui é 5 quartos. Então são hipergeométricas parecidas, mas não idênticas. Né? E essa aqui ainda é multiplicada pelo dílaton, ok? Então dá para calcular o potencial, quer dizer, o problema, vamos dizer assim, para ficar bonitinho, seria assim, vou propor esse potencial aqui, né? Aí esse potencial implica nesse warp factor e implica nesse dílaton aqui, mas seria muito mais difícil de resolver as equações dessa maneira, né? Tá? E a gente, dessa maneira, eu forcei a mão para ser um dílaton quadrático, tá? Claro que existem outras possibilidades, outros dílatons que também são interessantes. Aqui eu só estou mostrando esse caso mais simples aqui. Então a gente agora volta para o string frame, né? Como é que volta para o string frame? É só acrescentar esse termo aqui, 2/3 do dílaton no AS, certo? Tem uma coisa correspondente lá no potencial também. Então vejam que o warp factor agora, ele tem esse fator aqui que é o do Maldacena, né? O do Poincaré, do ADS. Tem uma dependência do dílaton que não tinha antes, e ainda tem esse logaritmo dessa função hipergeométrica aqui. Então essa métrica aqui era bem diferente do ADS. Tá? Mas quando você tomar o limite e a coordenada Z, o limite de altas energias seria Z indo para zero. Né? Quando Z vai para zero, essa contribuição aqui ela é desprezível, essa aqui também, esse aqui é KZ2, né? O logaritmo vai dominar, então fica assintoticamente ADS. Tá? Mas não é ADS, é um ADS bem deformado, né? Por esse cara aqui. Né? Certo? E esse aqui é o potencial no string frame, tá? Com essas hipergeométricas aí. Então isso daí, aí a gente volta lá no Blue Ball, né? E a gente vai resolver agora aquela equação do Blue Ball que a gente resolveu antes do ADS, que foi analiticamente na equação do salvador harmônico. Agora a equação de movimento, né, envolve esses caras aí, né? Esse GS, né? Que é aquele cara modificado. Né? Então, se a gente escrever a equação de movimento, ela vai dar agora uma equação de Schrödinger-like, né? É a derivada segunda, e vai aparecer aquele fator B, né? B aqui é uma mistura do dílaton com o warp factor. Então vai envolver esses caras aqui e tem uma exponencial, ainda tem esse A aqui, A elevado a menos 2, onde A é uma hipergeométrica, tá? Aquela hipergeométrica que apareceu no potencial. Então essa equação aqui, né, essa equação de Schrödinger não dá para resolver analiticamente, ela é complicada. Mas dá para resolver numericamente. Tá? E para altos spins eu faço de novo aquela identificação, tá? Só que agora vai ter um J aqui, que antes eu não tinha levado em conta, que eu tinha feito uma maneira meio heurística. Esse cara aqui corresponde à massa de um campo tensorial no espaço curvo. Tá? Então, se você fizer a dedução no campo tensorial do espaço curvo para spin J, essa aqui vai ser a relação lá com a massa que a gente vai encontrar. Tá?
e aí isso aqui dá o potencial efetivo. Tá? E tem aquele termo, lembrando que esse cara aqui é a hipergeométrica. Né? Então, a gente fez dois testes. A gente botou uma solução com delta igual a J mais 2 e as massas do 0 mais e 2 mais ficaram complexas. Né? Então esse modelo não ficou bom. E a gente fez um outro teste com delta igual a J mais 4 e aí as massas ficaram reais e ficaram boas. Tá? Deram boas trajetórias de régua. Então aqui estão as massas, vocês não devem lembrar dessas massas. Tá? Dá uma trajetória de rede. Nesse modelo, então, lembrando, softwall comum, ele tem solução analítica bonitinha, né? É essencialmente um oscilador harmônico, a equação do oscilador harmônico, mas as massas do Grubol são ruins. Elas são 4n mais 8, mas não bate com o resultado experimental. Aí a gente fazendo essa complicação aqui toda do softwall dinâmico, aí dá essa trajetória de rede, dão massas boas e essa trajetória de rede aqui, ó, aqui é 26, né? E o valor experimental é 25. Né? Aqui dá 1,06 e o valor experimental 1,08. Essa equação aqui é espetacular, né? Essa aqui é a teórica, né, do nosso modelo, essa aqui é obtida experimentalmente. Então o acordo é espetacular, né? Assim, nenhum outro modelo oscilográfico chegou tão perto disso aqui. Né? Aqui a gente só considerou esses estados aqui. Tá? O 2, o 4 e o 6. Tá? Aí é o que dá o melhor ajuste. Botando outros estados também dá um ajuste razoável, mas esse aí é o que dá o melhor ajuste. Aqui então é só para a gente ter uma ideia como é que é o potencial efetivo do softwall dinâmico. Tá? Aqui é o potencial, aquele potencial que depende da hipergeométrica. E aqui o softwall usual. Né? O softwall usual que é só o oscilador harmônico. Então a gente pode calcular o potencial para vários spins que a gente calculou. Ó, o potencial tem essa forma aqui. Ó. Então ele é fracamente confinante, né, esse potencial. E esse aqui não, ele é fortemente confinante. Ó. Esse aqui é o J igual a 0. O J igual a 0 está aqui embaixo. Não é, né? É fracamente. Mas o J igual a 2 ele já começa a subir, né? Mais do que esses, né? E aí, quanto maior o spin, mais vai subindo, né? Mais vai ficando fechado. Então, na verdade, esse softwall dinâmico ele é parecido com uma espécie de hardwall, né? O hardwall seria, na verdade, uma parede aqui, né? Seria confinamento, uma parede vertical, né? Certo? Então, você vê que o J10 está quase vertical, né? Então, um spin muito alto, ele vai tendendo para uma coisa tipo um hardwall, né? E aqui não, né? Aqui mesmo com J igual a 10, ele está quase horizontal aqui, um pouquinho elevado, né? Certo? Uma pequena elevação aqui. E aqui, sim, isso não seria o motivo para jogar fora, mas a gente vê que a massa associada com esse cara aqui, ela as massas não são boas, as trajetórias também não, e esse aqui dá um bom resultado. Então, assim, é interessante porque nesse modelo aí, a gente, vamos dizer, a física está um pouco mais justificada, né? Em vez de a gente chutar o dílato e resolver, a gente resolveu as equações reais, que viu uma autoconsistência do modelo, tá? Apesar que a gente tenha chutado a forma do dílato, né? Tá? Isso aqui é uma outra observação. Essas partículas de spin ímpar são relacionadas com o Oderon, né? As partículas de spin par do Grubol com o Pomeron. Tá? Então aqui a gente calculou esses caras aqui. Então a mesma coisa acontece no softwall para esses caras. O softwall comum fica ruim e o softwall dinâmico fica bom. Tá? Então essa é a comparação. Tem um pequeno problema. No caso do Oderon, esses estados de spin ímpar, o resultado experimental não é conhecido. Tem uns modelos teóricos com que a gente vai comparar. Então esse aqui é o modelo que a gente compara. Tem dois modelos importantes. O modelo não relativístico, que tem essa trajetória aqui, ó, 25 mais 0,18 vezes m ao quadrado. Então aqui está dando 17, e aqui dá 18, tá? E aqui está dando 20,
mais ou menos 43, aqui está dando 25. Então, um ajuste razoável, né? Tá? Só com a diferença que, no caso do Oderon, não tem trajetória de RED experimental, só tem modelagem. Tá? Esse Oderon é uma partícula de, seria um primo irmão do Pomeron, mas com paridade negativa. Tá? Existem algumas evidências experimentais de que ele existiria, mas não há uma confirmação, como no caso do Pomeron, que já é mais bem estabelecido. Né? Não falei aqui, mas o Pomeron é uma partícula que aparece no meio do espalhamento hadron-hadron. Tá? Ela só existe no meio do espalhamento, ela não existe como estado assintótico. Tá? Essa partícula foi postulada também antes de QCD e tal, e quando você estuda física de baixa energia, está lá o Pomeron. Né? Tá? Então, é mais uma coisa que a QCD também não explica, mas que é observado experimentalmente. Aqui é uma outra equação para o Oderon, tá? E aqui é um outro modelo. Então, o modelo, eu falei que tinha dois modelos, esse aqui é o modelo relativístico. Então, você vejam que a equação muda bastante, né? 20,25 mais 0,18 m ao quadrado. E aqui é menos 0,88 e mais 23, né? O intercepto aqui mudou radicalmente, né? Então, isso é porque não tem um valor experimental conhecido, então os modelos têm uma margem de erro muito grande. Né? Tá? Então a gente também conseguiu uma trajetória que se aproximou disso, menos 60, aqui é menos 88, e aqui 22, aqui 23. Tá? Então foi uma trajetória razoável para o Oderon. Tá? Bom, aí aqui passar de novo pela questão da temperatura, a gente já falou na aula passada, não vou repetir tudo, mas que eu vou falar algumas coisas a mais aqui. Então eu já tinha falado, né, que a temperatura finita, né, no ADS-FP segue a proposta de Whitten, né, de colocar um buraco negro no ADS 5S5. Tá? Estão lembrados disso? É que isso pode ser feito também no softwall. Né? Então você pode fazer isso no ADS, vamos fazer no softwall também. Como é que faz no softwall? A métrica do softwall, voltei para o softwall comum aqui, né? Vamos complicar as coisas um pouquinho de cada vez. Né? Então o softwall dinâmico é com temperatura zero. Né? Aqui com temperatura finita é melhor fazer o softwall comum. Né? Pode fazer o dinâmico também, só que vai ficar muito mais complicado. Né? Então voltamos para o softwall comum, mas com temperatura. Tá? Então a métrica voltou a ser a métrica do ADS. Esse A aqui é uma função logarítmica. Antes eu chamei de log, né? Aqui eu chamei de ln. Isso então dá exatamente o warp factor, né? Esse 2 aqui vai dar L2 sobre Z2, né? Esse menos, né? Vai dar o inverso dessa função. Vai dar L2 sobre Z2 aqui no warp factor. Isso então é o ADS do espaço de Poincaré. E esse f de z é a função horizonte, certo? É a função horizonte, ok? Então multiplicando a parte temporal e a parte em z, né? Um horizonte associado à quinta dimensão, né? Certo? Não associadas. Essas aqui são as dimensões espaciais. Tá? Então, como eu falei, o Herzog, né, mostrou que tem transição de fase, né, no modelo ADS, no modelo softwall com temperatura finita. Tem esse trabalho aqui do Cajante, que eu não tinha mencionado ainda, de estudar a termodinâmica desse modelo, softwall com temperatura finita, e o trabalho que a gente fez com o Alfonso com o Pandozais, eu já tinha comentado. Né? Eu não tinha mostrado esse gráfico aqui da transição de fase que o Herzog obteve. Né? Esse aqui, então, ele subtraiu, está difícil de ver, né? Ele subtraiu aqui as ações do buraco negro, né? E do ADS térmico, né? Com o buraco negro e sem buraco negro, aquela história do Hawking Page. Né? Vamos fazer a transição de fase em um espaço que só tem ADS e o outro que é ADS com buraco negro, ver qual que é o mais estável. Né? Certo? Então, ele conclui, né, que para baixas temperaturas, né, o ADS térmico é mais estável e para altas temperaturas o buraco negro é o mais estável. Certo?
Então, com isso, a gente conclui que esse modelo de buraco negro para temperatura finita ele é um bom modelo para altas temperaturas. Certo? E é justamente onde ocorreria o desconfinamento. Então, ele seria um bom modelo para fazer o plasma de quarks e gluons, que é justamente aquela aplicação do som Starinex. Eles usam o plasma de quarks e gluons e botam um buraco negro. Mas é uma boa aproximação, porque o buraco negro vale para altas temperaturas e o plasma também vale para altas temperaturas. E aí nós fizemos, com o Alex Miranda, com o Alfonso, a gente estudou como é que seria os modos quase normais dos glue balls escalares nesse softwall com temperatura finita. O que é um modo quase normal, né? Não sei se você já ouviu falar dos modos quase normais. Alguma coisa quando cai no buraco negro. O modo normal é quando você tem uma corda de violão presa no jornada, você bota para vibrar, isso é o modo normal. Quando alguma onda está sendo absorvida por um buraco negro, não forma um estado estacionário. É um modo quase estacionário, são esses modos quase normais. Porque na verdade eles acabam decaindo, então eles têm um tempo de decaimento. Então o buraco, o softwall com temperatura finita, a gente está supondo que tem um buraco negro. Tá? A gente vai fazer uma hipótese aqui que o buraco negro está em todas as temperaturas. Tá? Não tem, vamos supor que não há transição de fase, só tem buraco negro. Tá? E aí aparece estar em modos quase normais. É uma onda, né? Porque em mecânica quântica tudo é partícula e tudo é onda. Né? Então as ondas estão sendo absorvidas pelo buraco negro, não chega a formar um modo normal, chamado modo quase normal. Então a gente calculou, a gente estudou esses modos quase normais associados aos glue balls escalares. Tem um campo escalar que representa o glue ball e ele bate lá no buraco negro, no horizonte, e é absorvido por esse cara. Né? Já tem um tempo de absorção. Né? Certo? Isso aqui já é o perfil desses modos, né, contra a temperatura. Tá? A partícula, o modo quase normal é quando a partícula cai no horizonte. Né? Certo? Então, isso aqui, por exemplo, são as massas. Tá? Como esse aqui é o softwall comum, não é o softwall dinâmico, essas massas são aquelas massas ruins, né, que o Colangelo e companhia encontraram, né, é 4N mais 4. Então dá 8, 12, 16, 20. Isso aqui é o limite de temperatura zero, né, são as frequências dos modos normais, elas acabam coincidindo com são proporcionais às massas. Então tem um resultado curioso, né, quando você aumenta a temperatura, essas frequências caem, né, e depois sobe na hora. Isso aqui é o N igual a zero. Né, tá? Então 4N mais 8 dá massa 8, né, certo? 4N mais 4, que é o N igual a 1, dá 12, né? 4N mais 2 dá 16, certo? Essas aqui são exatamente as massas dos glue balls escalares no modelo do Colangelo, né? Elas são reproduzidas aqui nesse eixo. Né? E essas curvas aqui saem do nosso modelo variando a temperatura, né? Certo? Essas aqui são as frequências reais. Os modos quase normais eles têm frequências reais e imaginárias. Imaginária é porque ele decai. Tá? E essa aqui é a parte imaginária. Tá? Okay? Então isso é uma coisa típica da frequência dos modos quase normais. E o pessoal que estudou ondas gravitacionais, né, como eles viram lá a colisão de buracos negros, também tem, lá também aparece modos quase normais. Tá? O nosso é nesse modelo meio abstrato aqui, né? Glue ball. A gente está imaginando que o campo que representa o glue ball em 5 dimensões está caindo, né, no buraco negro, está sendo absorvido, né, e dá esse resultado aqui. Isso foi um pós-doc que o Alex Miranda fez com a gente lá no Fundão em 2009. Atualmente ele é professor na Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. Isso aqui já é um trabalho um pouco mais recente, em que o Alex também participou, e o Luiz Mamani é aluno do Alex, né, fez mestrado com ele, está fazendo doutorado agora lá no UFABC. E a gente estudou o mesmo problema, só que para mesmas vetoriais. Então, em vez de ser um glue ball escalar, a gente complicou um pouquinho a equação, passou para
no caso de métodos vetoriais, no software com temperatura finita, né? Então os gráficos são muito parecidos, né? Só que a parte numérica, né? A parte numérica, ela, uma coisa que eu não contei aqui no caso anterior, né? Tem umas falhas aqui nesse gráfico, né? É porque para obter esses gráficos aqui, a gente usou dois métodos numéricos para cada parte do espectro, né? Para a região de temperatura pequena, a gente usou um método numérico. E para a região de temperatura grande, a gente usou um outro método numérico. Então, um método é bom para alta temperatura, outro bom para baixa temperatura. Tá? E eles convergiram muito bem nesse caso aqui, e a curva ficou bonitinha. Não dá nem para ver que foram dois métodos diferentes. Né? Certo? Mas nesse caso aqui, o método usado foi exatamente o mesmo. Né? Aí não foi possível, né? Não havia convergência. Né? A gente pode até imaginar a curva aqui. Né? Aqui nos primeiros a gente consegue, né? Mas aqui a convergência do método é ruim. Né? Então talvez precisasse um terceiro método para temperaturas ali intermediárias. Mas como a gente só usou os mesmos dois métodos, então o problema numérico é fogo. Né? Então ficou uma lacuna aqui no gráfico. Né? E aqui também, na região de baixas temperaturas, na parte imaginária também. Bom, mas qualitativamente, o resultado é o mesmo. Né? E, novamente, né, o limite de temperatura zero reproduz exatamente as massas. Essa aqui, no caso, é o mesovetorial, é o software original lá do Cartson Stefanov. Tá? Aqui também mostra o potencial, como é que é o potencial, aquele potencial que eu mostrei do caso dinâmico, né? Aqui é o potencial, só que o eixo aqui está variando com a temperatura. Esse aqui é o potencial, você vê que é nitidamente confinante, né? O potencial para algumas temperaturas, mas não para outras, né? Certo? E aqui é justamente a temperatura de transição correspondente a justamente não confinar mais, né? Aqui é justamente o gráfico da curva muda, né? Certo? Aqui as coisas não são confinantes, né? Certo? E aqui é justamente a transição, que ela começa a fazer uma corcovazinha para mudar para esse perfil aqui, né? Certo? Se não me engano, isso aqui é para baixas temperaturas, né? Isso aqui para altas temperaturas, isso aqui para temperatura intermediária, para esse valor aqui renormalizado aqui de temperatura. Tá? Bom, já chegando na minha avaliação, poderia falar um pouco mais do Odron. Então, só para frisar aquilo que eu tinha mostrado antes, então esse Odron, esses autores aqui, o Landis Estrada, o Bicudo e o Potange, eles chegaram nessas duas equações aqui para a trajetória de Rand, né, por modelos teóricos, né, um relativístico e um não relativístico. Né, certo? Então, eles são, a parte do coeficiente angular ela é parecida, né, mas a parte do coeficiente linear é muito diferente. Né, os modelos são muito discrepantes. Tá? Então, isso é o melhor que se conhece desse tal de Odron. Né, certo? Ainda tem uma dúvida se eles são spins associados aos grupos de spin ímpares, mas ainda tem uma dúvida se esse 1 pertence ou não à trajetória. Com os nossos estudos que a gente fez holográfico, não deu para distinguir, porque a gente fez trajetória botando 1 e tirando o 1. E aí era mais ou menos a mesma coisa, ficava entre os dois modelos. Então, né, isso aqui é o pedacinho do texto que cita, né, a evidência experimental do Odron. Em 1985, no CERN, né, em 1985, foi quando a experiência do CERN não é essa ISR, isso é antes do LHC, né, isso aí foi desmontado. Né, então, apareceu uma pequena corcova, né, associada com essas regiões de energia aqui. Né, certo? E havia mais outras evidências, mas não há uma confirmação. Como tem no Pomeroy, né, que o pessoal mede muito bem lá a seção de choque, não há uma confirmação que esse cara exista. Mas
ele é uma previsão da QCD. A QCD prevê que esse cara existe. Então, é um teste também importante, né? Assim como os glue balls. Tá? Então, né? E aí pode ser que, né, grupos do LHC, né, tem grupos procurando o Odeon lá, então pode ser que o LHC não foi feito para medir esse tipo de partícula, porque são partículas que você tem que estudar o espalhamento na direção forward, quase na direção do feixe. Tá? Então, os detectores que montaram lá, os principais, não têm essa capacidade de medida, mas pode ser que o pessoal consiga medir. Tá? Bom, eu não vou falar mais dessas coisas, não vou perturbar mais vocês com isso. Tá? Então, a gente, né, estudou esse problema aí. Vou deixar vocês. Bom, essa aí é a avaliação. Vou passar a lista de presença. Tá? Essa aí é a avaliação. Tá? Vocês não precisam fazer agora essa avaliação. Vocês podem me enviar por e-mail até o dia 4 de agosto. Eu imprimi para quem quiser copiar. Não sei quem vai fazer, quem não vai fazer. Passa para trás. Isso então é quem quiser que ganhar os créditos, né, do curso, tiver as presenças, então preenche aí, né, faz essa. Eu estou falando, sugerindo em formato livre, né? Escreve num arquivo lá, tag ou qualquer coisa, ou doc, né? Me manda um PDF, um doc, alguma coisa assim. Não esquece de botar o nome, né? Certo? E isso até a próxima sexta-feira, certo? E aí eu vou mandar os conceitos aqui para a secretária e depois vocês pegam um certificado com